Muito bem, como dito, vamos lá, vamos dar início aqui, vamos falar nesse primeiro momento aqui das nossas declarações cambiais, dando continuidade. Falaremos então sobre o aceite e também teremos a oportunidade de falar sobre vencimento e pagamento dos títulos de crédito, tá bom? Então vamos lá, para que possamos aqui trabalhar com nossas declarações cambiais com aceite. Vamos aqui, é lógico, é claro, né, que nós já tivemos a oportunidade de verificar as questões relativas ao aceite. O que nós faremos aqui agora é refinar essas ideias. Eu gosto sempre de estar ressaltando isso. Nós já tivemos a oportunidade, já tivemos contato aqui com o aceite. E agora nós vamos efetivamente ver questões pontuais e principalmente, né, trabalhar em conjunto com as outras declarações cambiais. Para tanto, nós já tivemos a oportunidade de entender o que é uma declaração cambial. Declaração cambial é assumir responsabilidade. Declaração cambial é, sem sombra de dúvida, externar uma vontade unilateral, incorporar essa vontade dentro do próprio título de crédito, né? E, para tanto, se faz por meio de uma assinatura, que pode ser tanto eletrônica quanto pode ser física, né? E especificamente em se tratando do aceite, nós temos que o aceite é uma declaração cambial eventual, que pode acontecer ou não, sucessiva, claro, ela é posterior à declaração originária. Lembre-se sempre que, tratando de letra de câmbio, declaração originária é o saque realizado pelo sacador, e em se tratando de nota promissória, por exemplo, a declaração original é a emissão realizada pelo emitente. Então, o aceite é a declaração cambial, por meio da qual o seu signatário aceita a ordem que lhe foi dada pelo sacador e se torna, portanto, devedor direto do título, né? É o que nós já tivemos a oportunidade, como dito, de trabalhar. Estamos agora refinando as nossas ideias. Lembra? Quando nós temos aqui a letra de câmbio, que é um título que admite o aceite, um outro título que vai admitir o aceite, e que ainda nós teremos a oportunidade de ver de forma específica, é a duplicata, mas trabalharemos com ela a posteriori. Nesse primeiro momento, estamos trabalhando mais com letra de câmbio, em face, sem sombra de dúvidas, da letra de câmbio ser um título mais completo e, portanto, nos permitir a verificação de todas as declarações cambiais. Então, quando nós estamos aqui diante de uma letra de câmbio, nós já tivemos a oportunidade de verificar a possibilidade do aceite. Vimos que o saque, como dito, obrigação originária, em que se cria o título de crédito realizado pelo sacador. Esse sacador envia uma ordem de crédito, coloquemos aqui o A como sacador, ele envia uma ordem para pagamento do crédito para o sacado. Já tivemos a oportunidade de ver isso várias vezes. E o sacado pode ou não aceitar aquela ordem que lhe foi enviada para pagamento do favorecido ou tomador. Favorecido esse ou tomador que futuramente pode transformar-se em endossante, se ele porventura der uma declaração cambial no título. Declaração essa de endosso. Lembro
que quem cria o título de crédito, em se tratando de letra de câmbio, e no caso o sacador, é responsável de forma indireta. O sacado, enquanto mero sacado, não possui responsabilidade, em face da ausência de sua assinatura, em face da ausência da declaração cambial, em face ainda de não ter aceitado aquela ordem que ele foi dirigido. Mas uma vez que esse sacado aceita essa ordem, deixa de ser sacado e passa a ser aceitante. Passa a ser, portanto, aceitante. E o aceitante, claro, o aceitante, veja, nós não podemos esquecer, esse aceitante, ele, né, como visto, ele firmou aqui nesse título de crédito da declaração cambial, tornando-se devedor e principalmente, devedor principal ou devedor direto. Essas questões relativas ao devedor principal, devedor direto, perdão, elas são importantes porque nós sabemos que o devedor principal, devedor direto, é aquele em que, eventualmente, no exercendo-se o direito de regresso, é aquela pessoa, é aquele devedor que não possui ninguém mais para fazer a cobrança. Exemplo, portador do título que é o endossatário ele pode cobrar em face da solidariedade qualquer um dos devedores do título de crédito, porque nós já sabemos que todos aqueles que assinam de crédito tornam-se devedores solidários. Tornam-se devedores diretos, ou no caso do aceitante, como visto, ou devedores indiretos. Né? Nesse caso, se deseja executar todos os devedores indiretos, endossantes e o sacador, nesse caso, lembro também que ele deve enviar esse título para o cartório de protestos no primeiro dia útil, subsequente à data do vencimento. Esse título deve ser protestado, é um requisito para cobrar, para executar, para exercer o direito de regresso contra os devedores indiretos. Imaginemos que o título foi regularmente protestado, apontado para protesto e realizado o seu protesto. Então, esse portador, como dito, pode cobrar de todos os devedores do título. Portador, credor, então, pode cobrar de C. Se realizando o pagamento, pode cobrar dos demais devedores. Pode cobrar de um devedor indireto ou pode cobrar do devedor direto. Ou pode cobrar dos dois, é solidariedade. Mas nesse caso, como nós estamos falando do direito de regresso, vamos aqui, se C cobra do sacador, devedor indireto, olha, veja, esse sacador tem o direito ainda de executar em regresso do devedor principal, do devedor direto, que nesse caso nosso específico é o aceitante. Aceitante, devedor principal, devedor direto. Sendo certo que esse devedor principal, esse devedor direto, não tem como exercer o direito de regresso contra mais ninguém nesse título. Né? Então, nós fechamos essa ideia do aceite. Veja, ficou claro, nós já tivemos oportunidade. O sacado pode aceitar ou não aquela ordem que é lhe dirigida pelo sacador. Né? Muito bem. Feito isso, é importante destacar também questões que são fundamentais para o aceite.
Eu costumo dizer, e quero deixar bem claro para os senhores, que na parte de aceite, o que é mais importante, o que se mostra mais importante, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, é entender realmente essa modificação do status de sacado para aceitante. Porque daí decorre, né, toda essa sistemática relativa a, a, a termos um devedor principal e um devedor direto. Mas igualmente importante, veja, é a recusa do aceite, né? Porque com a recusa do aceite, nós teremos uns desdobramentos jurídicos fundamentais. Vamos entender isso então? Bem, né? A parte do aceite especificamente, em assumir essa obrigação principal, isso em várias. Tivemos a oportunidade de trabalhar com isso em várias aulas. Já é algo que é natural para nós. Mas aqui existem situações específicas agora na recusa do aceite que nós não tivemos ainda oportunidade de trabalhar. Olha, o sacado pode recusar o aceite, total ou parcialmente. A ordem é dirigida ao sacado, ele não tem a obrigatoriedade de aceitar o título. Ele recepciona ou não a ordem. Agora veja, uma vez recusado o aceite, olha a importância, eu queria que você colocasse uma observação aí. Ocorre o vencimento antecipado, que pode ser provado pelo protesto por recusa do aceite. Olha essa questão importantíssima. Uma vez que o sacado recusa, ele não é obrigado a dar o aceite. Mas uma vez que ele recusa esse aceite, ocorre o vencimento antecipado. E como que se prova a recusa de um aceite? Né? Se vai se provar pelo protesto daquele título. É claro que com a recusa do aceite, o sacado o sacado não vai se tornar devedor daquele título. Mas, como há o vencimento antecipado, o título pode ser exigível de todos os demais co-devedores. Vamos ver essa situação aqui então, para a gente entender e fixar bem. Ó, é a seguinte situação. Nós estamos aqui ainda com a letra de cá. Nós temos o título é criado pelo sacador. E, a título de exemplo, esse título nosso vai vencer, vou colocar uma data aqui qualquer, lá no dia 25/11. Aqui ele ficou ruim, né? Princípio da literalidade, só que não cabe aqui dentro do título, vai ficar muito embolado, já fica embolado. Imagina que está escrito dentro do título, vencimento dia 25/11. Tá bom? Nós temos aqui a figura do sacado. Por que sacado? Porque não há declaração cambial, diferente do que aconteceu com o sacador A, que já firmou sua declaração cambial. Né? Temos aqui C, que é tomador, mas o C endossou para D, para utilizarmos o mesmo exemplo. O endossatário, o credor, o portador do título, está hoje com esse título em mãos, no dia 17/9, e estando com esse título em mãos, o portador deseja saber. O que o portador deseja saber? Se nós teremos um devedor, ou se nesse título, melhor dizendo,
existirá um devedor principal ou não. Se nesse título nós teremos apenas o sacado. Para tanto, o que precisa de ser feito? Ora, esse título deve ser apresentado ao sacado para verificar se ele se tornará aceitante ou não daquele título. Se ele aceitar, ele vai, claro, firmar a sua declaração cambial nesse título. Se não, ele vai recusar. Ele não vai assinar nesse título. Não existindo assinatura no título, o que nós temos? Uma recusa, ou esse título não foi apresentado para protesto, para o aceite por meio do protesto. Né? Agora veja, imagina o seguinte, como que esse portador vai provar que no dia 17 o título foi enviado para o sacado, para que aquele sacado possa firmar o aceite. Ou, se assim desejar, como não é obrigado, de recusar aquele aceite. Veja, não existe a possibilidade de se ter, por exemplo, uma prova testemunhal. Não existe a possibilidade de se ter uma filmagem, sei lá, qualquer outra forma para que se formalize essa questão relativa, para que se tenha, né, forma formaliza, ficou estranho, para que se tenha formalizado mesmo, formal, essa recusa do aceite, que senão por meio do protesto. Agora, veja, o que é o protesto? O protesto é o envio do título para alguém. Se nós já tivéssemos aqui, olha, protesto então, peraí que só falei rápido, perdão, que eu já pensei em outra coisa, peço desculpa. Protesto o envio do título para alguém para que se possa realizar uma determinada situação. Veja, se fosse no dia 25/11, a data do vencimento ou posterior ao dia 25/11, esse título estaria sendo enviado, futuramente estaria sendo enviado, para o sacado para quê? Para ele aceitar ou para ele efetivamente pagar? Veja, se já é na data do vencimento ou após a data do vencimento, o título está sendo enviado para pagamento. Agora, olha o que está sendo proposto. O envio do título antes da data do pagamento, da data do vencimento, perdão. Nesse caso, então envio aqui no dia 17, antes da data do vencimento. Nesse caso, o que se espera é que o sacado promova ou não o aceite nesse título. Não se espera o pagamento, porque o título ainda não venceu. Né? Em verdade, o que nós temos é o seguinte, ó, a partir do momento em que o título é enviado para o sacado, né, por meio do cartório de protestos, antes da data do vencimento, nós temos que nós estamos realizando um protesto para verificar se teremos aceite ou não naquele título. É claro que, enviado o título para o sacado, e se ele efetivamente der o aceite, ok, não será realizado o protesto, claro, porque o protesto vai certificar que houve a recusa do aceite. Nesse caso, então, olha, veja, imaginemos que o título seja enviado para o cartório e que, né, intimado o sacado,
para dar o aceite ou não, para prestar o aceite ou não naquele título, há uma recusa. Ele não torna-se, né, aceitante, continua como sacado. E como que nós vamos provar? Olha, vai provar justamente pela certidão de protesto. O que é o protesto? O protesto é uma certidão de que não houve o cumprimento de determinada situação pelo sacado. O nosso exemplo específico do protesto não teve, portanto, o aceite. Nesse caso, portanto, não houve o aceite, né? E se o título estiver protestado, né? Então, veja, o título foi enviado no nosso exemplo e teve o protesto no dia 17/9. O que acontece aqui de ordem prática para nós? Com o protesto, vamos lembrar? Veja, há o vencimento antecipado do título, que é comprovado pela recusa do aceite. Nesse caso, então, em existindo o protesto com vencimento antecipado do título com a recusa do aceite, esse portador, endossatário, portanto, pode cobrar dos demais signatários daquele título. Quem? Ele passou o título por meio de assinatura no verso do endosso, né? Em que Carlos transfere esse título para Davi. E também, né, esse portador, então, aqui pode executar Carlos, devedor indireto, e igualmente pode executar Antônio, que é devedor indireto também, e que assinou aqui o título quando do saque desse título, né? Então veja, pode executar cada um ou os dois em face da solidariedade. Quem ele não pode executar? Quem ele não pode executar? Não pode executar o sacado, porque não tem nenhuma responsabilidade. Precisa esperar o vencimento 25/11? Não. Essa que é a nossa observação, né? Existe aqui, ó, o vencimento antecipado do título no dia 17/9. Então coloque essa observação aí, por favor, né? Coloque essa observação. Isso é tão importante, isso é tão cobrado. Ocorre o vencimento antecipado do título quando da recusa do aceite, tá? Igualmente, nós teremos essa mesma ideia de vencimento antecipado do título quando nós tivermos aqui, ó, uma limitação ou uma modificação do aceite. Como assim uma modificação, uma limitação do aceite? Ah, vai ser feito um aceite parcial? Ah, aceito, mas não a ordem integral. Aceito o valor. Imaginemos que o título tem o valor de R$ 10.000. O sacado diz: aceito parcialmente. Não aceito 10.000. Ele escreve lá: aceito R$ 5.000. É um aceite parcial. A data do título nosso era para o dia 25. Ele diz: não aceito pagar no dia 25/11, mas aceito pagar no dia 25/12, lá no Natal. Existiu uma limitação, ele diminuiu o valor, ou existiu uma modificação do aceite, colocou uma nova data. Em todas essas situações de limitação ou qualquer modificação ou limitação, o que nós temos é também uma recusa do aceite. Então veja, nesse nosso exemplo, se você modificar ou limitar esse aceite, né, o que se tem é igualmente, veja, o vencimento dia 25/11, o que se tem é um vencimento antecipado.
Agora veja, importante, né? Nesse exemplo que eu estou passando agora, o sacado é aceitante. Ele assinou no dia. E ele disse que vai pagar, mas vai pagar no dia 25 do 12. Ele disse que vai pagar, mas que diz que vai pagar R$ 5.000, né? Veja, há o vencimento antecipado? Sim. Para ele, aceitante, que era sacado aceitante? Não. No nosso exemplo, ele disse que vai pagar dia 25 do 12. E vai pagar o valor, inclusive, de R$ 5.000. Esse vencimento antecipado vai acontecer para quem? Vai acontecer para os demais signatários. Vai acontecer aqui para o Carlos. Vai acontecer aqui para o Antônio. E para esse B, agora aceitante, que era sacado e agora aceitante, vai ter que esperar 25 do 12 se quiser cobrar dele. Vai ter que esperar 25 do 12 e, igualmente, só pode cobrar o valor de 5.000. E dos demais? Ó, dos demais, pode cobrar o valor integral, 10.000, ok? Né? E de forma antecipada, no dia 17 do 9, tá? Então, não se esqueça disso. A recusa do aceite dá o vencimento antecipado, mas também, não se esqueça, se existir aí uma limitação ou modificação do aceite, igualmente, há esse vencimento antecipado. O aceite também pode ser cancelado, né? O aceite será cancelado, né? Para tanto, o que nós temos é, antes o sacado devolver a letra, ele riscar o aceite. Então veja, um aceite riscado é considerado cancelado. Ele vai, né, riscar ou vai externar princípio da literalidade no título, expressões tal como aceite cancelado, tá? Uma figura aqui para a gente já estamos passando aqui para o final do aceite, né? Nós vamos falar aqui sobre duas situações importantes: cláusula não aceitável e também aceite por intervenção. Só para você já ir se adequando ao tempo. Aceite por intervenção. O que é essa figura da intervenção que teremos a oportunidade também de trabalhar um pagamento por intervenção? Vamos colocar aqui a letra de cá, tá? Veja o seguinte. Veja o seguinte. Sacador, mesmo exemplo. Antônio, Beto, sacado, Carlos, tomador, favorecido, endossante, porque ele transferiu por meio do endosso a Davi. No nosso caso, a assinatura do endosso ali no verso, como já estamos habituados, né? Muito bem, mesmo exemplo, o título tem o valor de R$ 10.000, o princípio da literalidade tá, isso aqui consta no título. Nosso exemplo, vencimento no dia 25 do 11. Tá bom? Então, mesmo exemplo. Veja, o título está em posse do credor, posse e propriedade do credor. E esse credor aqui é Davi. Recebeu lá, por meio de um endosso translativo, todos os direitos e obrigações próprias daquele título. Esse credor Davi, então, né, como visto, pode procurar o sacado para verificar se tem ou não tem um aceite. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Nesse caso, né, quem vai... Olha como é que está sendo diferente. Nós estamos trabalhando por aceite por intervenção. Alguém vai intervir,
fulano interveio em favor de outra pessoa. O que se quer dizer? Olha, imaginemos que José, que só para poder você verificar uma proximidade para não achar tão estranho, vou colocar aqui, pode ser qualquer pessoa, tá? Mas é só para que você possa entender. O José é pai do Beto. O título vence no dia 25/11. E aí, o José, né? O que ele vai fazer? O que ele vai realizar nesse título? Ele vai procurar o Davi e vai falar o seguinte: Davi, para que não ocorra nenhum tipo de vencimento antecipado, para que não ocorra nenhuma situação de cobrança, né, em relação ao título, para que meu filho não tenha nenhum tipo de problema com os demais signatários do título, eu, José, vou aceitar esse título. Então o José vem aqui, ó, e torna-se aceitante desse título. Aceitante por intervenção. E ele vai dizer por honra de quem ele interveio. Ele vai intervir lá por honra do endossante, do sacador, né? Por honra do sacado, não tem problema. Ele vai escolher. Segue aquela mesma situação em que nós já tivemos a oportunidade de verificar no aval. Se não tiver a pessoa identificada, é sempre por quem criou o título. A lei nos diz. Veja, se o José não informar por honra de quem ele interveio naquele título, ele o fará em favor de quem criou o título, do sacador. Tá? Se ele não indicar. Mas ele pode indicar. Se ele não indicar, quem criou? A letra de campo, o sacador. Em se tratando de nota promissória, o emitente daquele título. Então, mas o José interveio aqui, né, e não indicou. É em razão do sacador aqui, portanto, para ficar fácil para a gente. Tá? O que acontece com esse título? Olha, já que tem aceitante, aqui tem um aceitante, não há o vencimento antecipado do título. O Beto é responsável pelo pagamento desse título? Não, porque ele ainda não aceitou. Quem vai ser o devedor direto aqui, ó? O José, o aceitante desse título. Esse é o aceite por intervenção. Alguém vai intervir. José interveio. Ele não fazia parte, né? Ah, mas por que o José fez isso? Porque ele quis, gente. Já tá escrito aqui, ó. Eu coloquei até como aqui, como se ele fosse pai do Bento ali, para você entender. O fez, tá? Torna-se responsável, torna-se devedor direto, torna-se devedor direto em favor daquele título. No vencimento. Vai ter o vencimento antecipado do título? Não. O que deve ser feito, José? Qual que é a obrigação do José? A partir do momento que ele aceita, né? No caso, a partir do momento em que ele aceitou esse título, nos próximos 2 dias, ele tem que informar ao sacado que houve um aceite por intervenção. Se ele não informa quaisquer prejuízos que esse sacado tiver, ele vai responder. Esse é o aceite por intervenção, tá? Nesse exemplo nosso, não tinha o nome da pessoa que iria intervir nesse título. Mas o título pode ser criado, é uma exceção, claro, mas ele pode ser criado o seguinte, ó, esse título pode ser criado nos seguintes moldes também, né? Ele pode ser criado no sentido de que eu não tinha o nome do José no título. Mas o título pode ser criado o seguinte, ele pode ser criado em que o sacado é o Beto, e o aceitante por intervenção já pode estar trazido no título. Nesse caso, a figura muda um pouco. Por que muda? Lembra que o José procurou o Davi
para fazer o aceite por intervenção. Por que ele teve que procurar? Porque o nome de José não estava no título. Agora, se no título existisse a figura do José já previamente estabelecida no título como aceitante por intervenção, antes, né, de se ter esse vencimento antecipado, o título deve ser apresentado a o sacado e àquela pessoa indicada para dar o aceite por intervenção. Então muda a figura. Davi deve procurar o Beto e também deve procurar o José. Por quê? Porque tem o nome do José aqui nesse título. Né? No caso em que o Beto recusar, não é suficiente para o vencimento antecipado. Por quê? Porque também tem que procurar o José. Se igualmente tiver uma recusa do José, aí sim tem um vencimento antecipado. E se não tiver a recusa do José? Se o José aceitar por intervenção já previamente estabelecido no título, tem que se aguardar a data do vencimento. Quem que é o devedor direto? José. Beto é o quê? Nesse caso, nada, porque ele não aceitou. É um sacado aí, tá bom? Então essa é a figura do aceite de intervenção, que pode ou não constar do próprio título, tá bom? Outra situação que nós temos também é a situação de cláusula não aceitável. O emitente pode inserir no seu contexto a denominada cláusula não aceitável. Nesse título, com cláusula não aceitável, mas você pergunta, mas que absurdo. Como assim cláusula não aceitável? Gente, nesse título, veja, né? O beneficiário não vai apresentar o título para aceite, apenas para pagamento. Qual que é a lógica e por que isso aqui se torna importante? Você já deve ter entendido. Acompanhe aqui comigo. Olha, a partir do momento em que se coloca uma cláusula não aceitável, título não aceitável, tem aqui o campo para o aceite, para ser firmado pelo sacado. Nós temos aqui o sacador. E essa cláusula tem que estar escrita no título, né? Princípio da literalidade, não aceitável. Tá aqui a cláusula. Nós temos aqui, então, mesmo exemplo, né? Endossante Carlos, Davi, endossatário, credor, portador. Veja, mesmo exemplo, o título, vencimento no dia 25/11. Olha, se existe a cláusula não aceitável, não existirá a possibilidade da recusa do aceite, porque o título não pode ser apresentado por aceite. E, consequentemente, não haverá o vencimento antecipado do título. Então, quando se coloca uma cláusula não aceitável no título, o que se espera? Se espera que não exista um vencimento antecipado daquele título. Então, essa cláusula não aceitável é para isso, para que não se tenha o vencimento antecipado daquele título. O título vai ser apresentado para o sacado? Vai. Mas ele vai ser apresentado para o sacado para pagamento. O título vai ser enviado para protesto, né? Lembro que o título deve ser enviado primeiro, até no máximo, primeiro dia útil após o vencimento. E nesse caso, o título vai ser apresentado para Beto. E podem acontecer duas situações: o pagamento ou não. Se existir a recusa do pagamento, o título será protestado. É um protesto por falta de aceite? Não, é um protesto por falta de pagamento, uma vez que o título só pode ser enviado após o vencimento. Tá?
Então, essa cláusula proibindo o aceite significa que o título pode ser apresentado única e exclusivamente para pagamento, tá bom? E evita, portanto, o vencimento antecipado desse título, tá? Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final dessa, dessa, dessa nossa aula. Depois eu vou pedir a gentileza para vocês realizarem os exercícios, né? Verificarem todo o nosso conteúdo, realizar também uma leitura detida sobre todo o nosso material. E as dúvidas estou sempre à disposição para sanar. Vamos ter a oportunidade de trabalhar em seguida o vencimento e pagamento dos títulos de crédito. Mas vou fazer um pequeno intervalo e já volto aí com os senhores. Um minutinho só, por favor.
Muito bem, vamos dar continuidade. Vamos trabalhar então com vencimento e pagamento dos títulos de crédito, né? Essa segunda parte nossa aí, então, vencimento e pagamento dos títulos de crédito. Não? Veja, é uma situação bem tranquila para nós. Vamos começar aqui com vencimento, só para poder verificarmos o que se pretende aqui, ó. Nós vamos ver vencimento à vista, que é muito comum. O mais comum de todos, sem sombra de dúvidas, vencimento por dia certo. Veremos também vencimento a certo termo da vista e certo termo da data, que são, assim, pouco usuais. Sem sombra de dúvida, data, dia certo, vencimento a termo, né? E vencimento à vista são questões mais usuais. Os demais, raramente nós vamos identificar, né? Ainda teremos a oportunidade, vamos trabalhar com isso daqui então, as questões dos vencimentos, tá? Vamos ver essas questões relativas também, né, ao vencimento extraordinário e ordinário. Extraordinário é que nós acabamos de ver. Nós vamos reforçar essas ideias, porque há ainda uma outra forma, como por exemplo, no processo falimentar. E aí, vamos chegar em questões relativas ao pagamento, né? A extinção dos a extinção das obrigações. Verificaremos questões relativas ao pagamento parcial, lugar do pagamento. E, dando essa ideia, também do chamado pagamento por intervenção. Tá bom? E aí, mais ao final, peço perdão. E aí, mais ao final, vai lembrar umas questões de juros moratórios e juros remuneratórios. E já chegando no finalzinho aqui mesmo, prazos prescricionais. Então, a gente tem bastante coisa, só para a gente poder entender. Mas é bem rápido, porque é bem simples mesmo. Mais uma vez, peço para poder fazer uma leitura detida desse nosso material. Tá bom? Vamos lá, senhores, ó. Formas de pagamento. Depois de eu fazer a leitura do texto, vai ficar fácil para vocês aqui. Formas de vencimento, né? Vencimento. Olha, modalidade de vencimento à vista. O que é um vencimento à vista? Esse à vista dá a ideia de à vista do título. Então veja, se o título possui aí essa ideia de vencimento à vista, significa dizer que o título foi apresentado para quê? Para aceite ou para pagamento. Imaginemos o seguinte, a nossa letra de cá. Antônio é sacador, Beto é sacado, Carlos é tomador favorecido daquele título. Credor, nesse nosso caso. Para poder pegarmos o mesmo exemplo, vamos ainda colocar aqui Carlos como endossante e Davi, portanto, como credor. Veja, a modalidade que eu estou trabalhando agora é essa modalidade à vista. Na data de hoje, 17/9, se a modalidade de vencimento é à vista, pergunto, o portador, o credor, quem tem a posse e propriedade desse título, endosso translativo, né? Apresenta esse título para Beto para quê? Para aceite ou para pagamento? Ora, se a modalidade é à vista, significa dizer que quando o título for apresentado, ele será apresentado para pagamento. Então você já consegue identificar que os títulos que têm ordem de pagamento à vista não admitem o aceite. Não tem como ter aceite, porque o título é apresentado para pagamento.
Agora, diferentemente do que acontece, um título pode ser apresentado a certo termo da vista. Difícil de escrever aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui que vai ficar mais fácil. O título pode ser apresentado a certo termo de vista. O que significa essa expressão? Certo termo de vista. Ora, esse título é apresentado para aceite, é considerado a data do aceite. Deixa eu só tirar algumas questões. Esse título, portanto, é apresentado para aceite. É considerada a data da aceite a data inicial para a contagem de prazo do vencimento. Então, esse título, diferentemente do título à vista, ele deve ser apresentado para aceite. Essa modalidade acerta o termo de vista é, por exemplo, está escrito no título, princípio da literalidade. Aos 30 dias contados a partir da vista, o que essa expressão não significa? Contados a partir da data do aceite, o título vai vencer. Então, essa modalidade, acerta o termo de vista, significa que tem que ter o aceite. E mais do que isso, esse aceite, a data desse aceite, é o início da contagem do prazo do vencimento. Então, se hoje são 17 dias do mês de setembro, inicia-se, e sim, nessa data foi dado o aceite, inicia-se a contagem do prazo. O título vai vencer quando? Daqui a 30 dias. Tá? Esse é o vencimento. Diferentemente do que acontece com a vista, tem que ter aqui a data, né, do aceite, e inclusive o aceite. Temos outra modalidade, que é acerta o termo da data. Que data é essa? Da data de criação. Ainda nós não tivemos oportunidade, mas o faremos, de que um dos requisitos essenciais e que devem existir em todos os títulos de crédito é a chamada data de criação desse título. Tá? Nós temos aqui data de criação, que é inserida na letra de câmbio, o sacador, declaração originária do saque. Então ele coloca, olha, título criado no dia 17/9. Quero ressaltar que essa modalidade de vencimento é acerta o termo da vista. E agora? Acerta o termo da data do vencimento, da criação do título, acerta o termo de data, são situações excepcionais e que quase nós não verificamos. Os mais comuns, reforço, é a data de vencimento à vista, né? E termo certo, data certa. Mas aqui nós temos, acerta o termo de data. Essa informação que acerta o termo de data nos diz que foi da criação daquele título, tá? Então nós temos aqui, sacador criando o título. E ele cria no dia 17/9. O que vai estar escrito nesse título? Esse título vai vencer, por exemplo, 60 dias da sua data de criação. Era só ter colocado uma data certa. Eu sei. Mas aí, temos essa modalidade. Tá? Tem aqui o sacado, então. Carlos, tomador. Davi, endossante. Davi, credor aqui. Endosso transativo, mantendo o mesmo exemplo. Então, esse portador, esse credor,
só pode cobrar das pessoas daquele título, endossantes, né? Se eventualmente endossantes, aceitantes, né, sacador, se eventualmente fez o protesto, e o mais importante, qual é a data de vencimento? 60 dias, 60 dias, 60 dias, né, a partir contados da data de emissão. Nessa situação, pode ter recusa do aceite? Pode. O sacado pode não dar o aceite. Lembra? E se o sacado não der o aceite? E se o sacado não der aceite? Tem vencimento antecipado nesse título? Sim, tem vencimento antecipado. Pode vencer antes desses 60 dias contados da criação do título, que no nosso exemplo aqui foi dia 17 do 9. Tá bom? E finalmente, não há segredo nenhum para nós. Modalidade de vencimento em dia certo. O título vai vencer no dia 25 do 11. Pronto. É o mais prático, é o mais fácil, que dá mais certeza da data de vencimento, né? E aí se aplica tudo que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, tá? Eu quero destacar, quando nós falamos em vencimento, pagamento e falamos em aceite, quero colocar sempre essa observação. E já não podemos esquecer disso, olha. Vou falar mais sobre isso, mas é porque eu gosto sempre de falar isso. Pra gente não esquecer mesmo. Já tive a oportunidade de falar, mas vou falar mais para nós que nós não possamos esquecer. Tá? Olha, lembro sempre, e a nossa próxima aula será de protesto, então vou reforçar isso. Lembro sempre que nós temos que identificar quem são devedores indiretos, sacador, endossantes e seus avalistas, e o devedor direto é sempre o aceitante, sacado não responde. Tá? Lembro que há necessidade de se realizar o protesto. Deixa eu colocar aqui o vermelhinho. Tem que realizar o protesto do título para cobrar quem? Os devedores indiretos. Então, se um título não tem aceitante e se ele não foi encaminhado para o protesto, e lembro que o título deve ser enviado para o protesto no primeiro dia útil após o vencimento, né? O protesto vai depender de um tempo futuro, porque tem que intimar o devedor, questões todas, então lapso temporal é maior. Mas o envio para o cartório tem que ser no primeiro dia. Então, diante disso, veja, perceba, o que nós temos é o seguinte, olha, para que se possa executar devedores indiretos, tem que realizar o protesto. Agora pergunto, imaginemos que nós tenhamos devedor direto, ou que nós tenhamos apenas devedor direto, e o título, pegando esse gancho do vencimento, está vencido e não foi pago. Pergunto, se você, ou melhor dizendo, se o credor quiser executar apenas devedor direto, há necessidade de realizar o protesto? E no nosso caso, tem um X aqui, mas agora tem devedor direto, aceitante, tá aqui. Tem que realizar o protesto? A resposta é não. Protesto é obrigatório para devedores indiretos. Mas se o título está vencido e existe devedor direto,
E se o portador deseja executar única e exclusivamente o devedor direto e os seus avalistas, claro, não há necessidade do protesto. Isso quer dizer que, se porventura estou com um título em mãos e há devedor direto nele, eu não preciso de realizar o protesto? Não, você pode executar. Então o protesto é só para devedores indiretos? Sim, só para devedores indiretos. Tá? O protesto vai dar publicidade, vai informar a todos que o devedor direto não realizou o pagamento e, portanto, os devedores indiretos devem realizar o pagamento. Agora, se só vai executar o devedor direto, não precisa de realizar aquele protesto. Tá bom? Então, isso é importante também. Reforçando toda essa nossa ideia. Dando sequência aqui nas modalidades de vencimento, tivemos a oportunidade de ver questões relativas ao vencimento ordinário e vencimento extraordinário. Ressalto que o vencimento ordinário é aquele próprio do título. Exemplo, o título vence no dia 25/11. Vencimento ordinário. E o vencimento extraordinário? Olha, nós vimos. Recusa do aceite promove o vencimento antecipado do título. Acabamos de ver. Vencimento, portanto, extraordinário. Limitação do aceite, modificação do aceite. Mas outra situação que promove também o vencimento antecipado, vencimento extraordinário, é no caso que nós tenhamos uma falência do processo. O que acontece com a falência? Primeiro, o que é falência? Falência é a situação bem simples em que o credor vai até o juízo falimentar e pede a falência do devedor, desde que preenchidos os requisitos lá da nossa lei, artigo 94 da lei 11.101 de 2005, que nós veremos aí, né, em situações, em semestres, em encontros posteriores. Tá? Mas você vai pedir a falência do devedor. O que vai acontecer? O devedor será, desde que seja decretada a falência, o devedor será expropriado dos seus bens. Os bens saem da posse e propriedade do devedor, né? E esses bens serão utilizados para pagamento do credor, ou na verdade, dos credores. Basicamente, falência é isso: é afastar o devedor da gestão dos seus bens para que esses bens possam realizar o pagamento aos credores. Muito bem, esse é o processo de falência. A falência é considerada uma execução coletiva. E a partir do momento em que é decretada a falência, indiscutivelmente, nós teremos aqui, ó, a partir do termo da falência, que o juiz determinar, o termo legal da falência, nós teremos dívidas que ainda vão vencer, dívidas a vencer, que são as chamadas dívidas vincendas, e dívidas vencidas, dívidas que já venceram, débitos em atraso e débitos futuros. Com a decretação da falência, nós temos a situação de equalização dos débitos. O que é isso? Aplicar juros e correção monetária até a data da falência, e as dívidas futuras, elas terão abatimento proporcional até a data da falência. Abatimento dos juros, eventualmente cobrados, até a data da falência. O que quer dizer, em última análise?
significa dizer que as dívidas futuras terão o chamado vencimento extraordinário. Ou melhor dizendo, teremos aqui o vencimento antecipado. Resumindo, com a decretação da falência, os que esses títulos tenham aí uma data futura de vencimento, eles serão considerados como vencidos. Então, nós estamos diante de uma situação em que há esse vencimento antecipado dos títulos, né? Então, olha, resumindo agora sim, fechando essas nossas ideias, com a recusa do aceite e modificação do aceite ao vencimento antecipado dos títulos de forma extraordinária e também com a decretação da falência, que mais uma vez reforço, teremos a oportunidade de ver em momento posterior, nós temos também esse vencimento antecipado nos títulos. Tá bom? Então, esse vencimento extraordinário aí que nós deveríamos trabalhar. Nós temos também que verificar nas questões relativas ao pagamento. Nós temos sempre que lembrar que pagamento é forma de extinção das obrigações. E aí, quando nós vamos trabalhar com pagamento, se mostra fundamental entendermos a seguinte situação. Deixa eu marcar um pouco. Vamos trabalhar letra de cá. O título que eventualmente tenha aceite, que foi criado pelo sacador e que foi transferido pelo endosso, esse endosso no verso, e que agora, endosso translativo, e que agora nós temos aqui o credor esse que a partir do vencimento ordinário ou extraordinário vai exigir de todas aquelas pessoas que assinaram no título de crédito, porque nós sabemos que existe uma solidariedade. Esse credor que vai exigir, portanto, desses devedores, quer sejam devedores indiretos, sacador, criador, seus avalistas, assim como endossantes e seus avalistas, e também do devedor direto, esse credor, olha, é simples, mas é importante. Coloca a observação aí. Para que esse credor possa exigir todos os direitos próprios do título e exigir o pagamento, o que ele deve fazer? O que ele deve ter? Ele tem que primeiro ter o título em mãos. Não tem como exigir o pagamento sem a existência do título. Para se exigir o pagamento, o título tem que estar o quê? Vencido de forma ordinária ou de forma extraordinária. Esse credor pode exigir o pagamento única e exclusivamente com a posse, sem ser titular, sem ser proprietário daquele título? Pode, em situações, por exemplo, do endosso mandato. Lembra dele? Transfere a posse, mas não a propriedade, mas o credor pode exercer todos os direitos do título. Agora, se for translativo, ele tem a posse e propriedade. O endosso para cobrança, o endosso mandato, endosso para cobrança, é o endosso do banco. O banco exige o pagamento. Agora, e para executar, para cobrar os devedores? Tem que realizar o protesto? Acabamos de ver. Depende. Se for devedores indiretos, endossantes, seus avalistas, sacadores, seus avalistas, tem que fazer o protesto. E para executar o devedor direto, precisa do protesto? Não.
Devedor direto não precisa, ao passo que devedores indiretos se faz fundamental, precisa, tá? Então não se esqueça disso. Para que se possa promover execução, tem que ter o título tem que estar vencido e tem que preencher requisitos formais. Quais são os requisitos formais? O título tem que estar protestado para executar devedores indiretos. E o direto? No que se refere ao direto, não há necessidade do protesto. Tá bom? Então, isso se mostra importante. Feita essa observação inicial, nós temos que entender o seguinte: todo aquele que faz o pagamento do título, deixa eu tirar um pouco aqui, porque é o mesmo exemplo. O aceitante, o Carlos está aqui, endosso para Davi. Todo aquele que faz o pagamento, imagine, solidariedade. Davi pode cobrar de todos, desde que faça o protesto. Se não fizer, só do aceitante. No caso, Beto aqui. Ó. Mas imaginemos que tem o protesto. Davi pode cobrar de todos. Solidariedade. Se ele deseja, e é a escolha dele, executar o direito de regresso apenas contra o seu endossante, porque ele conhece o endossante, a pessoa próxima a ele sabe quem é, ele escolheu, não importa. Se ele deseja cobrar só do seu endossante, ao realizar esse pagamento, o que o endossante, quem lhe transferiu o título, está fazendo o pagamento agora, Carlos, vai exigir? A devolução do título. Por que vai exigir a devolução do título? Porque Carlos vai provavelmente exercer o direito de regresso. Vai executar, vai cobrar os demais devedores. E para ele poder executar, ele tem que ter o título em mãos. Aquele que faz o pagamento, no caso Carlos, tem o direito de exigir a devolução, senão não faz o pagamento. E além disso, também tem o direito ao recibo. Tá? O recibo pode ser no próprio título ou fora, não tem problema. Fato é que com o título em mãos, ele tem o direito de exercer o regresso contra os demais devedores, ou co-devedores, ou co-obrigados. Ele pode cobrar do sacador indireto, ou pode cobrar do aceitante direto. Imaginemos que ele cobre do sacador. O sacador tem o direito de exigir a devolução e tem o direito do recibo. Estando com o título em mãos, o sacador também vai cobrar do devedor direto. E esse devedor direto tem o direito à devolução do título, bem como um recibo. Chegou no devedor direto, não tem como cobrar mais de ninguém. Tá bom? Então, nós temos essas situações aí. Pode existir um pagamento parcial? Pode. Agora eu faço uma observação. Se for realizado um pagamento parcial, imaginemos que o Carlos... Não, vou colocar aqui o Beto, melhor dizendo. Imaginemos o seguinte. Antônio criou. Davi aqui, ó, é o criador. Davi procura Beto. Não, o mesmo exemplo. Título, valor de 10 mil reais. Davi procura Beto. E Beto faz o pagamento de apenas 5 mil reais. Temos um problema aqui, ó. Se o Beto faz o pagamento de 5 mil reais,
ainda faltam 5.000 reais para serem pagos. Davi vai devolver esse título para o Beto? Não. Por que não? Porque ele tem o direito de cobrar ainda quanto? 10.000 reais. Ok? O Beto vai querer o título? Sim. Por que ele vai querer o título? Quem paga tem o direito de ter a devolução do título e recibo. Né? Nesse caso, gera esse impasse. Nesse aspecto, é importante destacar o seguinte: aquele que é credor não deve devolver o título porque ele tem, por exemplo, o direito de cobrar de Carlos ou de Antônio a outra parte ainda que deve daquele título. Mas ele também, né, tem que dar um recibo para Beto. Para o Beto não ter nenhum tipo de problema, o que ele deve exigir? Ele deve exigir que esse recibo seja dado no título. Então, veja, pode ser no verso, onde que couber. Se faltar espaço, pode até colar uma folha no título, não tem problema, é chamada folha de alongamento. Tá? O que deve ser feito? Ó, o Beto deve exigir que tenha o recibo aqui. Ó. E aí, então, Davi vai escrever no título: Beto já pagou, ou algo similar a isso. Beto já pagou, recebi de Beto. Beto, a quantia de 5.000 reais. Quando se incorpora o recibo no título, eu pergunto para vocês, olha, se o Davi for cobrar de Carlos, ele vai cobrar 10.000, na verdade ele pode cobrar 10.000 ou ele deve cobrar 5.000 reais, uma vez que já existe o pagamento do título de 5.000 reais. Ele só pode cobrar 5.000 reais. Por quê? Porque o recibo está no título. Já houve o pagamento de 5.000 reais. Então veja, quando nós estamos diante desse pagamento parcial, duas perguntas se fazem aqui, perdão. Duas perguntas se fazem importantes. Primeiro, pode ter pagamento parcial? Pode. E segundo, o que é o ideal? Que o pagamento parcial se faça constar no título. Você sabe por quê? Porque se o pagamento parcial não se fizer constar no título, o que vai acontecer? Veja, não se faz constar no título. Vai acontecer isso aqui, ó. Vê se você concorda. O pagamento está fora do título. O título não foi entregue. Davi vai cobrar de Carlos. Como não tem nada escrito no título, vai cobrar quanto? 10.000. Carlos vai cobrar de Antônio. Como não tem nada escrito no título, vai ser quanto que vai cobrar? 10.000. E Antônio, claro, vai cobrar de Beto. E aí, vai cobrar quanto? 10.000, porque não está nada escrito no título. O Beto vai virar e falar assim: peraí, eu já paguei 5.000 pro Davi. O que o Antônio vai falar com ele? Ué, tem nada com isso não? Você que cobre lá do Davi agora. Mas eu tenho um recibo. O recibo está fora do título. Recibo fora do título? O Antônio falando pro Beto, né? Recibo fora do título, Beto, você tem que cobrar da pessoa. Eu não tenho nada escrito no título, princípio da literalidade. Eu paguei 10.000 lá pro Carlos, que me cobrou. Tô cobrando de você 10.000. Depois você resolva lá então com o Davi. Não tem nada com isso. Recibo fora do título. É o chamado princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.
Defesas pessoais. Defesa pessoal é entre quem? Beto e Davi. Se o Davi estivesse cobrando do Beto, aí claro que o Beto ia apresentar o recibo. Né? Mas quem está cobrando agora, veja, é o Antônio. Então, desse pagamento parcial, duas situações se fazem muito importantes. Primeira delas, esse pagamento parcial pode ser realizado. E segundo, sempre, a prudência nos diz que sempre tem que fazer constar o título, o recibo no título. Porque se está escrito ali no recibo no título, ninguém pode alegar o desconhecimento daquele recibo. Agora, recibo fora, só em relações diretas podem ser aplicados. Tranquilo? Esse foi o nosso pagamento parcial. Lugar em que se deve realizar o pagamento. É o lugar que está constante do título. Praça de pagamento. Tem lá, requisito. O título deve ser pago em Belo Horizonte. Pronto. Está escrito. Igual no contrato quando coloca aquele foro de eleição. As partes escolhem foro de Belo Horizonte para resolver todos os problemas. Lugar do pagamento. Belo Horizonte. Está escrito no título. E se não tiver, tá? Local do pagamento, está escrito no título. Fácil, resolvido o problema. O título foi sacado, o título foi criado em Rio de Janeiro, o sacado mora em São Paulo e escolheram Belo Horizonte para pagamento. Pronto. Local de pagamento, Belo Horizonte. E se não tiver local de pagamento? Se não existir local de pagamento, será no endereço do sacado. Não é o sacado, se for uma nota promissória, no endereço do emitente, aquele que criou a nota promissória. Se for uma letra de câmbio, no endereço do sacado. Né? Mas tem sempre aqui o endereço do sacado. O sacado mora em, no nosso exemplo aqui, o sacado morava onde? Era São Paulo, né? Eu falei? São Paulo. Vai ser lá, em São Paulo. Isso se não tiver o local de pagamento. Por que isso faz importante? Isso faz importante porque a execução tem que ser no local do pagamento, o protesto tem que ser no local do pagamento, né? O juízo competente vai ser, tá? No local do sacado ou no local do emitente. Agora, se for um cheque, nós vamos ver isso melhor. É o local da agência do banco. Todo cheque tem aqui no canto, tem a assinatura aqui do emitente, tem um campo para colocar a ordem, tem ali o valor, né? E tem aqui, ó, o endereço e o local da agência do banco. Essa é a praça do pagamento ali, aonde que é a agência. É porque é a agência que vai fazer o pagamento, né? Tem que ser o chefe que vai ser apresentado lá. Tranquilo? Muito bem. Outro que nós temos aqui também é o pagamento por intervenção. Isso não acontece, não. Alguém vai pagar por honra de outra pessoa? Acontece, gente. Imaginemos que Beto é aceitante. Tem aqui o sacador. Nós temos aqui o credor. O credor aqui, o nosso é o D, né? Vamos mudar o exemplo. Teve o endosso. Veja, vencido o título. O que pode ser feito? Olha, o que pode ser feito? Pode acontecer, ó, que o José, né, é o pai do Beto. Chegou a data do vencimento, o que o José pode fazer? Olha, o José pode pagar por honra de Beto, pagamento por intervenção. Aquele que faz o pagamento por intervenção, adquire o direito de cobrar em nome da pessoa. Adquire o direito de cobrar em nome não, né? Perdão. Da pessoa pela qual ele intervém. Então o pai do José faz o pagamento e escolhe se vai depois cobrar ou não. Ali, pai do José não, né? Pai de Beto, perdão. Pai de Beto,
José aqui, que é o pai. Então José faz o pagamento por intervenção, quita com Davi ali o credor o título, fica com o título em mãos, posse e propriedade agora, pagamento por intervenção, recupera o título, tem recibo, e aí ele decide se vai ou não executar aquela pessoa. Como é o filho dele ali, é de pai para filho, tá? Mas isso acontece. Claro que a partir do momento que faz o pagamento também deve ser avisado em 2 dias, até no máximo 2 dias, para evitar prejuízos para o Beto, né? Como por exemplo o Beto também realizar o pagamento. Se não avisa, aquele que faz o pagamento por intervenção responde pelos prejuízos que ele der causa. Tá bom? É a mesma figura do pagamento. O José poderia cobrar do Carlos? Não. Poderia cobrar do Antônio? Não. Somente por honra daquele que ele interveio. No caso, ele veio intervir em José. Né? Então, José pode cobrar de mais alguém? Não, porque o José é devedor direto. Agora vamos dar o exemplo só para você entender. O José agora não é pai do Beto, não. O José é pai do Carlos. Tem que fazer o protesto, o devedor indireto, né? E o José paga. O José escolhe. Pode cobrar do Carlos? Então o José pagou para o Davi. Pronto. Pagamento por intervenção. Avisou. Pronto. José pode cobrar do Carlos? Pode. Mas o Carlos tem outros co-obrigados nesse título que pode ser, porque o Carlos pode cobrar? Tem. Então, o José pode cobrar do Carlos, o José pode cobrar do Antônio, o José pode cobrar do Beto. Consegue ver? É o chamado direito de regra. Mas por que o José agora pode cobrar? Veja, porque ele interveio em honra de quem? Do Carlos. É como se ele assumisse aqui, ó, o direito do Carlos. Para ficar fácil, primeiro, ele pode cobrar do Carlos? Pode. A partir do momento que ele cobrou do Carlos. Ou ele não vai cobrar do Carlos. Ele pode cobrar do Carlos? Pode. Se ele cobrar do Carlos, só pra gente fechar isso aqui pra não ficar estranho. Se ele cobrar do Carlos, pronto, o título é do Carlos aqui e o Carlos cobra título dos outros. Mas no nosso exemplo, ele não quer cobrar do Carlos. Então, se ele não quer cobrar e é a escolha dele, é como se o José viesse pra cá, tá vendo? E ele pode cobrar do Antônio, que o Carlos poderia, e também do Beto aqui. Tranquilo? Pagamento por intervenção. Então, né? Regras de pagamento nós já vimos. Objeto do pagamento. Pelo princípio da literalidade, o pagamento deverá o valor que está escrito no título, assim como juros, multas, se tiver. E isso só pode estar escrito no título. Lembrando que juros moratórios é os juros pelo atraso, artigo 61 do CTN, conjugado com o nosso Código Civil, que é 1% ao mês. Esse não precisa estar escrito no título, né? Esse é um título. Passaram-se 30 dias, um mês, 60, 2 meses, 90, e assim vai sucessivamente. 1% ao mês é juros de mora pelo atraso, 161 do CTN e artigo 406 do nosso Código Civil. Não precisa estar escrito no título, é juros de mora, juros pelo atraso. Deve 3 meses, 3% de mora. Agora, o que deve estar escrito são os chamados juros remuneratórios. Há uma divergência se deve aplicar 1% ao mês ou taxa Selic. Né? Lembrando que a taxa Selic hoje está menos de 1% ao mês. E aí nós temos que a primeira e a segunda turma, a taxa cobrada em razão da mora pela Fazenda Nacional é a Selic. Né? E a terceira e quarta turma do STJ diz que juro de 1% ao mês. Tá? Essa divergência foi resolvida em barros de divergência, onde a Corte Especial entendeu que serão calculados conforme a taxa Selic.
mas ainda há divergência. Hoje aplica essa TELIC, que é menos do que 1% ao mês. Mas tem divergência. São juros de mora. Diferentemente, são os juros remuneratórios. Só rapidamente. O que são juros remuneratórios? É aquele que remunera o capital. Exemplo: cédula de crédito bancário, CCB. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um cédula de crédito bancário. Cédula. Vamos ver se eu dou sorte. Né? Bancário. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Dá só para você entender. Tá aqui, ó. Tomara que ela abra aqui de forma fácil pra gente. Vamos lá, aqui. Ai, meu filho. Apareceu não? Sempre acontece, mas é um minutinho. Eu peço mais um segundo aí de. Vamos achar uma aqui. Ah, achei aqui. Cédula de crédito bancário. Você bateu o olho numa cédula de crédito bancário? Vai parecer muito com um contrato. Nós vamos falar mais sobre isso, a cédula de crédito bancário, mas é um título de crédito. E veja, tem aqui, ó, tipo da operação. Crédito direto ao consumidor, CDC. Valor do bem, 40 mil. Valor líquido do crédito, 25 mil. Valor da parcela, 924 reais. Vencimento, 28 de 12 de 2018. Valor de entrada, 15, porque financiou 25 para dar 40, né? Valor total do crédito, 28. Quantidade de parcelas, 48 parcelas. Vencimento da última, 28 de 11 de 2018. Taxa de juros anual, 26,53. 26,53 ao ano. Taxa de juros mensal, 1,98. Custo efetivo total. Você pagar 36,66% de juros, né? A uma taxa de 2,60 ao mês, incluindo todos os demais custos, né? Veja, imposto sobre a financeira, imposto de operações financeiras, que houve um aumento ontem, por meio de medida provisória, tarifa de avaliação de bens, seguro prestaneiro, enfim. Resumindo aqui, pagamentos autorizados, 3.295. Diante disso tudo, tem aí a taxa de 2,60. Tá bom? Veja, juros remuneratório, vai remunerar o capital, taxa de juros mensal, 1,98. Taxa de juros, 26. Taxa total mensal, 2,60 juros anual. Esses são juros remuneratórios. Pegou 25 mil emprestado, vai pagar quanto? 28 mais os 3 mil aqui, né? 30 e tantos mil reais. Isso é juros remuneratórios, remunera o capital e que tem que estar escrito no título. Aqui está escrito no título, consegue ver? Não, mas tem título desse tamanho todo escrito isso? Tudo tem, ué. Cédula de crédito bancária dessa forma, tem até as cláusulas todas que nós não é cláusula, né? Tem as condições todas que nós vamos ver. Tá bom? Então, tá tudo escrito no título. Pode ter? Pode ter? Pode. Tem título que não admite? Tem. Que título que não admite colocar cláusulas? Que título que não admite colocar esses juros remuneratórios? Os títulos atípicos previstos pelo Código Civil. O cheque também não pode colocar esses juros. Agora, letra de câmbio, nota promissória é possível, desde que esteja escrito no título dos pagamentos à vista. E a cédula de crédito bancário também, sem sombra de dúvida. Para fecharmos, e fácil de adiantar da nossa hora, prazo de prescrição. Eu vou só agora lhe informar. Efetivamente teremos a oportunidade de trabalhar com esse prazo de prescrição nas execuções, quando trabalharmos melhor com as ações cambiais. Execução, ação de cobrança, moratória, locupletamento, faremos isso em uma aula específica. Mas vamos lá,
de forma geral, né? Nós temos aqui, ó, prazo para executar devedor principal aceitante. Qual que é o prazo? Prazo de 3 anos, nota promissória. Aqui eu estou falando de nota promissória e letra de câmbio, na maioria dos títulos. Cheque, nós vamos ver que o prazo é diferente. São 6 meses contados a partir, né, de 30 dias na mesma praça, 60 dias em prazo distinto. Mas a exceção nós vamos trabalhar com prazo. Regra geral, aplicável à maioria dos títulos. Devedor direto, 3 anos. Para executar o emitente da nota promissória, o aceitante da letra de câmbio. Contados do quê? Do vencimento do título. 3 anos. Tá? Para cobrar, para ajuizar as ações contra o portador de título, contra os endossantes e o sacador e os seus avalistas. Aqui, né? Só voltando aqui, ó. É aceitante 3 anos e também os avalistas dele. Tá bom? Os avalistas. Agora, se for aqui, ó, sacador e endossantes. Aqui é o nosso portador. Primeiro, tem que fazer o protesto, porque são devedores o quê? Indiretos. Para o aceitante precisa de fazer o protesto? Não, né? Mas para isso os outros têm, devedores indiretos. Endossantes, sacador e os seus avalistas. Vamos lá? Prazo de 1 ano, contado do protesto realizado em tempo hábil. Tem que ter o protesto. Para ajuizamento das ações ao portador do título, contra endossante, sacador. E se o sacador pagou? O sacador não, gente, desculpa, aqui, ó. Queria falar endossante. E se o portador cobrou do endossante dentro do prazo de 1 ano, como visto, e se esse endossante pagou e quer exercer o direito de regresso contra, ó, o que eu estou te propondo? O endossante pagou, está com a posse-propriedade do título e agora ele quer exercer o direito de regresso contra o sacador, por exemplo. Quer cobrar o sacador. Aqui, ó, prazo de 6 meses, contados do dia em que o endossante pagou o título ou foi acionado contra o pagou o título, né, para que ele possa demandar contra os outros endossantes ou contra o sacador. Prazo, então, de 6 meses, contados em dia em que o endossante pagou o título ou foi acionado. Então, uma vírgulazinha aqui, né, eu tenho que consertar isso aí, para que ele possa demandar contra os outros endossantes ou contra o sacador. Bom? Então, é isso. Esses seriam os nossos prazos. Trabalharemos ainda melhor em aulas futuras. Eu vou encerrando o vídeo aqui e volto para a gente conversar um pouco. Tá bom? 1 minuto só, por gentileza.